Boa noite, estamos em mais um Clube do Livro do Triluna. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5 do livro A Dança, deu branco, A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. E o capítulo 5 se chama A Deusa. Então, hoje vamos falar sobre essa deusa, né? Quem é essa deusa? Quem é a deusa do paganismo britânico? Quem que é a deusa, né, da bruxaria tradicional britânica, da Wicca, do Reclaiming, de todas essas tradições de espiritualidade da deusa que vieram antes desse livro e também posteriormente, né? Então aí, eu achei um capítulo conciso, rápido, tem bastante poema, bastante invocação, né? Achei alguns pontos interessantes, eu acho que tem algumas coisas aqui que se a gente puxar, dá bastante pano para manga. Não sei se vocês também vão trazer esses pontos, então eu vou deixar vocês falarem também o que vocês acharam, tal, e aí depois eu polemizo. Eu vou dizer que eu gostei do capítulo, mas eu gostei mais do comentário de 20 anos do que do próprio capítulo. Eu acho que ela foi mais. O capítulo ele é muito curtinho, então ele não, ela não é profundo, né? A gente não consegue aprofundar isso. Mas lá nas notas do capítulo 5 ela diz como ela vê a deusa hoje. E aí, quando ela fala ali, eu senti que ela traz uma verdade maior para ela do como ela vê hoje do que a visão inicial dela. Senti que ela foi mais feliz nas colocações dela, não em todas, né? Porque tem uma ou outra ali que a gente poderia retirar. Mas eu senti que ela foi bem mais feliz nesse comentário do que no próprio capítulo. De fato, ele tem bastante. Ele tem poucos exercícios, mas ele tem bastante poesia, bastante invocação, bastante cântico, que são muito legais, mas eu gosto mais um pouco assim de profundidade, né? Então eu queria ler um pouquinho mais sobre a deusa em si, e eu acho que ela foi um pouco branda assim na explicação. Eu entendo que é um livro para iniciantes, né? Mas mesmo assim, eu acho que ela podia ter aprofundado um pouquinho mais, assim. Bom, Posso dar. pode falar. Falar rapidinho, porque como eu não li o capítulo completo, só para pegar esse gancho, eu acho que o capítulo ele é contemplativo, né? Ele é bem contemplativo, realmente de adoração, de honra, de devoção. Eu não cheguei à parte dos 10 e 20 anos, mas ouvindo o que você falou, dá a entender que realmente naquela época, talvez quando ela escreveu pela primeira vez, ela estava naquele encantamento que a gente, quando a gente começa, é meio raso, é meio, ai, nossa, uma deusa, uma versão do mundo, um ser que nos contempla em todas as faces, enfim. E com a maturidade, a gente vai vendo outros viés, a gente vai abarcando a Deus a questões pessoais, políticas e de problemas e soluções que talvez eu não cheguei a ler, né, aos 20 anos, mas talvez ela tenha percebido isso tardiamente, assim como acontece com todos nós. Mas o que eu senti foi muito isso. Eu me achei meio raso, mas eu achei porque ela estava ali naquele ar, de primeiro amor, sabe? Quando conhece a deusa. Eu acho que a maior diferença entre como ela diz, como ela descreve a deusa antes e depois, na nota de 20 anos, pelo que eu interpretei, a maior diferença é que antes ela considerava a deusa como uma visão totalitária, tipo assim, uma visão, tipo, todas as deusas são uma só e todas as deusas são faces de uma mesma energia. E ela diz, né, no começo lá, no capítulo mesmo, que não existe energias separadas, né? Ela fala, não, elas não existem de forma separada, tipo, não existe uma divindade separada, elas são todas a mesma. E aí, na nota de 20 anos, ela já muda isso, ela entende que as deusas, então, se transformam em fenômenos e aspectos da própria natureza, então por isso elas se diferenciariam, né? Ela não diz com todas as palavras, mas eu interpretei que essa seria a maior diferença, assim, né? E eu achei ótimo, porque assim,
Eu acho um desrespeito com a cultura do lugar você falar que todas as deusas são uma só. Porque não são. Assim, são divindades separadas, com egrégoras, energias separadas, né? E específicas daquele lugar. Para mim, se falar que todas as deusas são uma só, é a mesma coisa que você falar que um canto nativo indígena brasileiro é a mesma coisa que um Haka. Não é. Tipo, vai colocar tu falar que é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa, né? Então, assim, A visão que eu tive desse capítulo, primeiro que eu achei um capítulo bem suave, bem tranquilinho para ler, porque foi fluido, foi um capítulo tranquilo para ler. E você percebe muito mais realmente com a questão devocional. Ela se preocupa mais em exaltar a deusa do que necessariamente explicar. Pelo menos foi essa a minha visão. E realmente, eu também achei que as notas foram muito mais explicativas, assim, no sentido de visão, do que necessariamente o próprio capítulo. Achei um pouco raso em alguns sentidos, mas eu achei ele gostoso de forma geral. Uma leitura bem tranquila, né? Tem os outros que eu muito exercícios eu já achei um pouco maçante. Esse já foi uma coisa mais tranquila para ler. não tem problema que a gente aprofunda. É isso aí. Eu eu achei esse capítulo bem, até meio poético, né? Ela fala de uma forma muito emocional, assim, eu vou fazer as palavras da Bruna as minhas também, né? Ela fala, a gente já sabe que ela escreveu o livro no começo de tudo, assim, do caminhar dela com a bruxaria, mas dá para perceber nesse capítulo em específico que é muito deslumbre, sabe? Eu gostei muito das partes, principalmente em que ela falou que a gente tem o amor, em que ela fala em todos os capítulos que a Deus é o amor, Deus é o amor, mas a deusa também é a raiva, a deusa também é a morte, e não só a deusa, como também o Deus, que ela vai explicar provavelmente no próximo capítulo. E ela fala muito sobre essa questão da maturidade, sabe? Por tu falar do começo de tudo, depois quando chega mais maduro, tu fica realmente, né? Quando tu envelhece, tu fica realmente mais maduro. Gostei muito disso. Vou ser sincera aqui, eu me emocionei em algumas partes, principalmente na questão da raiva, mas é uma questão pessoal assim mesmo, só para completar. Mas eu achei que, como vocês falaram, a parte de que ela fala das notas tem uma visão, além de mais madura, é lógico, né? Porque, enfim, ela já amadureceu bastante. Mas eu achei um pouquinho mais pé no chão do que o capítulo em si, porque ela deslumbra muito o capítulo, né? E a gente concordo que realmente a deusa tem esse deslumbre todo, né? Mas é bom a gente manter um pouco algumas coisas focadas para que a gente não se perca muito. Gostei bastante que, apesar de que ela falou essa questão do. Ela falou muito dos dois lados, né? De que nem tudo é flores, e concordo, né? Na bruxaria nem tudo é flores, tu vai passar por dificuldade, tu vai passar por um monte de coisa. E eu gostei que ela deixou bem claro isso no capítulo, tipo, muito claro. Tipo, cara, tu tem o bom, mas tu tem o ruim também. E a mesma coisa na questão do cristianismo, que ela também colocou ali. Eles falam que é só Deus de amor, mas ele também já teve o seu lado, né, de morte, enfim. Eu gostei bastante. Eu achei um pouco raso também, mas no geral eu tenho alguns pontos ou outros para poder dizer. Gostei muito que ela falou aqui também que a bruxaria é uma coisa séria, não é uma coisa pomposa, né? Eu acho, concordo. Muito livro, tem muita gente que fala que porque a bruxaria é tudo coisa. Não, é uma coisa séria, é uma coisa que precisa ser levada a sério e não é só flores. Gostei muito dessas partes, pelo menos. Perfeito. Então, eu vou puxar aqui a primeira polêmica, né? Quando ela fala assim, a deusa libera a energia da nossa raiva, né? Na página 141. Libera a energia da nossa raiva e ela vê a raiva como algo sagrado e seu poder é purificado. Quando ela fala isso, e quando ela fala também na página 144, o amor da deusa é incondicional, eu fico pensando o seguinte: dá a entender que a deusa tem livre-arbítrio.
E isso é uma coisa que, cara, eu acho esse um assunto excelente, assim. E eu não vejo livros abordando esse aspecto. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, eu não vou nem falar minha opinião, eu quero ouvir de vocês, assim, o que que vocês acham disso? Quer dizer, então, que a deusa, ela tá lá em algum lugar pairando, e aí ela vê que a gente tá fazendo alguma coisa, e aí ela vai lá e interfere, ou então ela vai lá e abençoa, ou então ela vai lá e. É isso? O que que vocês Ó, acham? Eu acho que isso é uma visão um tanto cristã, tá? Nesse sentido, de uma deusa que está em algum lugar, né? Normalmente, nessa visão cristã, o Deus está no alto, né? Por essa questão, né, de entendimento, de que é altura e tal, né? Mas ele está no alto. Só que ela traz um lado para tentar separar isso, que é dizer que a deusa não pede sacrifícios. E talvez seja um momento onde ela tente separar desse lado que ela trouxe, que para mim foi uma tentativa de substituição do que o cristianismo colocou, né? Porque ela diz assim, ele não pede sacrifício, ela não pede sacrifícios e nem quer que nós sacrifiquemos os nossos desejos e necessidades. E nas frases anteriores, ali, quando ela fala que ela libera energia da nossa raiva e etc., eu acho que uma frase meio que anula a outra, assim, sabe? Parece que ela tenta trazer a deusa para uma espécie um pouco de deusa transcendente primeiro, e depois para uma deusa mais imanente. Eu acho que tem essa coisa, assim, essa mistura ali. Ela tentou para um lado e depois ela tentou para o outro. E eu acho que ela conflita essas duas coisas. Mas eu confesso que eu não sou um grande fã de Starhawk, né? Então, qualquer crítica, pronto. Ó, vá. A turma bruxa agora vai, vai me detonar. Vai ser cancelado de novo. Todo o Clube do Livro tem um cancelamento já. Então, eu vou criticar, assim, eu acho que ela tem uma visão um pouco, ela tenta colocar uma visão um pouco cristã e sabe aquela coisa assim de que os deuses ficam bravos porque a gente fez isso ou aquilo? Acho que ela tentou trazer isso em alguns momentos ali. E não é uma visão que eu tenho. Acho que os deuses não são seres humanos para sentir amor, para dizer, eu gosto que faça isso, eu gosto que faça aquilo. Não, eu acho que não tem essa pegada. Sei lá. Acho que a Bruna quer falar. Oi, Bruna, acho que tá no mudo. Sem querer, eu saí aqui do coisa, mas voltei. Não, eu concordo contigo, Paulo. E a gente entra naquela discussão logo do comecinho que a Ailiran falou sobre que deusa? Qual deusa? E por que que a deusa estaria tão assim, se importando tanto comigo, com você? A não ser que você seja uma pessoa que tem um contato assim direto e constante com alguma delas, para ela realmente estar ali de olho em você, e acho que ela não tá nem a qual que Sacerdotal, seja. né? Pois é. Aí a gente está colocando todo mundo no mesmo saquinho de novo, né? Como se fosse uma só. E daí também, que nem o Paulo falou, vem essa versão cristianizada, né? De que tem ali um ser maior que está sempre olhando, onipresente, onisciente, e não sei o que lá, e Potente, né? regendo tudo. É Eu isso. confesso assim que eu tenho a minha imagem principal tá aqui, né? A- Vou botar aqui mais pertinho de mim para não desfocar. A minha imagem da deusa, ela não tem face, né? Ela não tem face, não tem, ela tem dois lados aqui, mas não existe face. E nem a do deus, né? Também. Mas é mais uma questão de gosto pessoal, porque eu não tenho nenhuma proximidade com nenhuma nomenclatura, né? E Eu, eu acho que ela mistura um pouco essa coisa de a deusa é uma só, depois a deusa são várias, ela tem uma característica um pouco de deus cristão, depois ela
é livre e ela não pede sacrifícios, mas ao mesmo tempo se a gente não encontrar ela dentro de nós, a gente não vai encontrar fora. Mas no anterior ela já fala que ela parece um pouco mais transcendental, então eu acho que ela mistura um pouco assim, faz uma salada meio quero agradar todo mundo. Eu acho que ela também, eu acho que tem essa questão daquela política da boa vizinhança, sabe? Tipo, eu acho que eu quero agradar todo mundo. Mas eu também acho em que ela pensa que a deusa meio que tá em tudo, sabe? Tipo, tá nas outras divindades, tá dentro da gente, não tá dentro da gente. Eu acho que ela, pelo menos principalmente no finalzinho ali do capítulo, ela fala nessa questão de que a deusa tá dentro da gente, e por isso a questão da raiva, né? De estar junto, mas eu acho um pouco contraditório. No começo ela fala de outra forma, no finalzinho ela fala de outra. Tudo bem, eu entendo. Ela fala que a deusa não pede sacrifícios, mas ela também não é a deusa da morte, teoricamente. Então, tipo assim, não pelo menos ela fala isso, né, de que na deusa tem a vida e a morte, né? E o sacrifício também é uma morte de alguma coisa, seja de algum animal, da gente, ou de algum hábito que a gente tenha, enfim, de qualquer forma, né? E realmente eu senti muito uma questão um pouco mais cristianizada, principalmente no comecinho também, quando vocês começaram a falar, eu me lembrei. Mas eu acho que é porque ela junta tudo numa salada só. Ela acha que a deusa está em tudo, em todos os lugares, esteja na gente, esteja nos elétrons, que ela também fala aqui, ela meio que é tudo, sabe? Mas eu acho que é isso, pelo menos. Bom, é, eu não sei, eu achei um pouco conflitante em alguns pontos. Confesso que eu tenho uma visão um pouco. Eu não sei se eu posso dizer que é compartilhada pela maior parte das pessoas, mas eu tenho uma visão muito. Com relação à imanência, sim, mas como eu tenho uma visão mais helênica das coisas, eu vejo as coisas mais como aquilo que eles representam é aquilo que eles são. Então, os deuses não é que eles não sintam raiva, ou não sintam amor, ou não sintam alguma coisa. Eles são aquele sentimento em algum aspecto, né? Não da forma humana, obviamente, mas eu entendo que aquilo que se representa não é só aquilo que se representa, é aquilo que é. E quando a gente fala assim, tipo, de raiva, por exemplo, eu não penso na raiva da deusa em si como uma raiva humana, né? Nossa, eu tô com raiva de você porque você fez isso, mas mais como uma questão de ação e reação, sabe? Lei física, lei natural. Então, a partir do momento que você degrada o meio ambiente, a reação do meio ambiente é contornar aquilo de alguma forma. E às vezes isso vai parecer devastador e a gente vai entender como uma fúria da natureza, mas na realidade é uma consequência de algo. Eu não vejo a palavra raiva ou a palavra fúria nesse sentido, tá? Mas é uma visão, assim, não é que está no livro. Com relação ao livro, eu achei uma salada mista doida, porque ela fala de Deus do Antigo Testamento, aí ela compara a deusa com não sei o quê, ela fala da deusa com isso, com aquilo. Eu acho que faltou essa linha de raciocínio nela ali de achar, de entender. Ela mesma entendeu o que a deusa é para poder explicar, né? Se a deusa ela é aquilo outro, ela não pode ser. Se ela é imanente, ela não vai ser uma deusa que está lá em cima pairando e olhando todas as pessoas e fazendo julgamento da vida alheia, né? E se ela é imanente, ela vai aceitar tanto o bem quanto o mal, porque ela é o bem e o mal. Perfeito. Então, era essas questões, né, que me questionei também lendo aqui. Então, por exemplo, eu sempre aprendi que a deusa ela é emanente e imanente, né? E aí, para quem tá ouvindo, vendo que não sabe o que que são esses termos, emanente. Agora, pode ser que eu erre, hein, gente? Vamos lá. Emana. É de dentro para Fora. fora, né? Que a gente Isso. emana, né? Emanente de dentro para fora. Então ela mora dentro da gente, ela está dentro da gente e imanente ela também está fora, pairando, não é essa palavra. Ela está fora, ela está em tudo, né? Então ela está dentro, está fora. Beleza. Agora, transcendente, essa é uma característica de deuses que interferem, né? E aí é uma coisa um pouco mais cristianizada, igual vocês falaram mesmo, uma coisa meio tipo, onisciente, todo-poderoso, né? Tudo isso. Que são deuses que esse Deus, por exemplo, é transcendente. Agora, pensando nessa questão que a deusa é emanente e imanente,
eu gosto muito de pensar na visão caótica, que é muito o gancho que o Nixius trouxe também. Porque se a deusa é o caos primordial, o primeiro caos primordial que deu a vida e surgiu, né? Que alguns chamam de Big Bang, outros chamam da deusa dando a luz ao mundo, tal, né? Se a gente pensar nessa visão, o caos e a deusa são a mesma coisa. O que que vai dizer, né, a teoria do caos? Vai dizer que, na verdade, o acaso, que também é o chamado de caos, também é chamado de acaso, também é chamado de a união de átomos, elétrons e toda essa junção que causa explosões, que causa vida, que causa morte, que causa, né? Toda essa química, esse caos, esse acaso, ele tá em tudo, tá em todos e tá em todo lugar o tempo todo, né? Existem algumas vertentes da ciência que vão falar que átomo, elétron é energia pura. Legal. Aí os místicos vão falar que, na verdade, tudo é poeira cósmica. Legal. Então, assim, na verdade, se você for parar para pensar, tudo que for orgânico e carbono faz parte de uma poeira cósmica inicial ali daquele caos primordial que explodiu e transformou tudo, né? Então eu gosto de pensar nesse quesito. Aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Então, se a deusa está em todo lugar o tempo todo, significa que ela é onisciente? Significa que ela vê tudo o tempo todo, né? Sim, não, depende, né? Lei da síntese. A, B pode ser C. Mas eu não acho que ela fique assim, ai, fulano orou para mim, logo vou abençoá-lo, né? Que seria uma visão muito cristianizada. E aí eu vou muito mais por essa questão que o Nixus falou também. Se a deusa, ela é a própria natureza e ela é emanente e imanente, significa que se a gente faz uma ação que causa um impacto, que causa uma manipulação de energia muito grande, cada ação tem uma reação. Então ela vai reagir de acordo, porque é uma questão de ação e reação natural do cosmo onde nós vivemos. Cosmo esse que foi criado pelo caos, que eu chamo caos de deusa. E aí a gente tem aí, então, um exemplo, né? Ah, eu sou uma empresa multimilionária e eu jogo os meus lixos e dejetos numa nascente, num rio, e sem se preocupar em nada com questões ambientais. Legal. Essa é uma ação que gera muita energia, movimenta muita energia, porque eu sou uma empresa multimilionária. Então, eu vou ter uma reação de acordo com esse monte de energia que eu manipulei. Então, essa reação vai ser esse caos climático que a gente está vivendo, por exemplo, né? A longa escala vai se transformar, né, no aquecimento global e etc. Isso num aspecto macro. E num aspecto micro? Fulaninha de tal cultua a deusa há 3 dias e pede para deusa, ai, deusa, me ajuda, pelo amor de Deus, a passar nessa prova. Pelo amor da deusa, né? Passar nessa prova. Se ele passar, vai ser pela deusa? Se ele não passar, vai ser porque a deusa não quis? Relativo, né? Muito assim. Que energia você movimentou para que isso tivesse um impacto, para que isso tivesse uma reação? Por isso que eu gosto de falar, quando eu estou falando sobre os deuses e tal, eu gosto de falar e gosto de pensar que os deuses pagãos trabalham na questão de oferenda. Ou seja, você faz algo para essa divindade, movimenta essa energia de alguma forma que acessa essa egrégora, e aí essa divindade pode sim, se ela realmente foi acessada, né? Se isso ressoou na egrégora dela, ela pode sim vir a te abençoar e etc., porque existiu uma conexão e existiu uma troca energética, né? É, tem aquela série lá, Deuses Americanos, que eu acho que é muito legal, que tem essa coisa de, ai, seguidores, os deuses, antigos deuses, tal. Eu acho que os deuses pagãos também têm um relacionamento de retroalimentação, porque os mitos criaram esses deuses, mas se não fosse pelos mitos, a gente não saberia desses deuses hoje,
E a gente continua cultuando esses deuses por conta dos mitos. Mas o que veio primeiro? O deus ou o mito? E aí eu acho que eles nascem juntos. Porque daí a gente tem o fenômeno da natureza que vira um mito e é alimentado por esse mito, porque o fenômeno, né? E aí e vai retroalimentando isso. Então, eu acho essa reflexão fundamental para a gente, como pagão, ter. Porque se você entra nesse parafuso, você pode muito bem chegar num dia que você tá desgostoso da vida e falar: essa porra não existe, é delírio coletivo. Se você não olhar por esse lado, né? Na questão da importância do mito, que vem da observação da natureza, que vem dessa retroalimentação, que o mito cria a divindade se alimenta daquilo e a energia é manipulada e cria mais egrégora, né? E é louco isso, porque eu vou dar um exemplo sobre a Wicca especificamente. Já foi comprovado que o Charles Leland, autor de Arade, Evangelho das Bruxas, tirou um monte de coisa do cu. Já foi comprovado que não existe muita base de comprovação de várias coisas que ele trouxe sobre as bruxas da Toscana. Ainda assim, ele criou um mito. Olha que loucura! Esse livro já é cânone. Não tem como você tirar o estrago que ele fez, tipo assim, entre aspas, né? Não tem como. Tudo que ele criou ou recriou ou floreou sobre Arádia, criou a estregueria, por exemplo. Criou outras vertentes. Não tem como voltar atrás. Uma egrégora foi criada por um mito que pode ter sido ou não floreado em alguns aspectos, né? Mas é muito interessante como o poder do mito alimenta as divindades que a gente cultua hoje, né? Então, é isso que eu queria trazer, assim, eu não acho que os deuses têm livre-arbítrio, mas eu também não acho que eles não vão atender às nossas preces, eu acho que é uma questão de troca energética e qual é o impacto que você tem naquela egrégora, porque é uma egrégora milenar, a gente nasceu, essa egrégora já existia, a gente nasceu e já tinha estátua dessa divindade, já tinha gente cultuando essa divindade, então assim, quem é você na fila do pão? Nesse sentido, é uma egrégora muito forte. Assim como o Silvio Santos. Pensa assim, nossa, que bobagem, né, Ailiran? Tem a ver. Mas, cara, a gente cresceu, a gente nasceu e cresceu ouvindo falar desse cara. Que é uma figura, tipo, pro Brasil, ele é muito importante, goste você ou não, né? Agora, imagina uma divindade. Então, assim, não é que ela não vai atender sua prece, mas qual é o impacto que você causa na egrégora dela para bater, né? Você tem o telefone dessa divindade, que é, digamos assim, você sabe qual é o impacto, qual é a oferenda que vai bater naquela egrégora e que vai fazer aquela divindade ir com a tua cara? Acho que é por aí, sabe? E o sacerdócio e a devoção e um relacionamento com aquela divindade, acho que todos esses pontos aí. Falei demais. Me empolguei. Só complementando, Ailira, isso que você falou da questão de egrégora, e de ser uma egrégora mais recente e tudo mais, eu acho que a gente tem muita coisa aqui, porque tem muita gente que pensa assim, se não é original, não vale a pena, não é bom, não funciona. Mas a gente tem muitas práticas que são da bruxaria moderna, que elas são praticamente, sempre foram assim para a gente hoje em dia. Então, algumas associações que talvez há séculos atrás não fossem ser feitas, para hoje é muito normal. Desculpa, engasguei. Para hoje é muito normal a gente ter essa associação. Eu vou dar um exemplo por conta da divindade que eu cultuo, né? Que é Hecate, porque rosas nunca foram uma coisa associada a Hecate. Mas hoje em dia, uma das oferendas principais que o pessoal faz é ofertar rosas vermelhas. E isso é uma coisa que tem acontecido assim, de maneira coletiva e geral. Então, acho que entra nesse sentido. As coisas elas estão em movimento, estão em mutação, e entra essa super egrégora que é formada, né? Aponi e depois Paulo. Então, a Helena falou sobre a questão de que, porque tem os deuses, né? Eles
Oh, meu Deus, eu não quero fugir da minha pergunta. Porque tem os deuses e eles não são transcendentais, eles não estão ali para te servir, de certa forma, isso é verdade, concordo. Tem que ter uma troca entre eu e eles, e daí a gente faz essa questão. Só que aí gerou uma dúvida que eu acho que talvez tu já tenha respondido, mas eu quero fazer a pergunta mesmo assim. Porque tu disse que quando a gente começa a cultuar uma divindade, ela tá ali, querendo ou não, ela tá ali pra gente, para ajudar a gente. Por exemplo, se eu, que nem na última vez que tu falou, que como tu já tá cultuando aquela divindade, ela tá ali para pro que tu precisar. Vamos supor, se tu tiver que fazer um shadow work, tu não precisa procurar outra deusa. Se tiver que fazer algum outro tipo de trabalho, ela tá ali em questão. E isso, de uma certa forma, não seria transcendental também. Eu sei que tem essa troca de oferenda, né? Em questão de que a gente tem que ofertar alguma coisa, não é de graça. Mas isso também não seria de uma forma meio transcendental também, porque ela tá ali pra gente, ela vê o que a gente faz e quando a gente precisar mesmo, ela vai estar disponível pra gente. Daí é onde é a minha dúvida, será que não seria isso também? Excelente pergunta. E a resposta tá nesse capítulo, porque assim, teve uma parte aqui que eu não lembro onde é que tá. Eu acho que é nas notas, que ela fala assim, que eu tenho péssimo hábito de não marcar com post-it as coisas que eu gosto. Às vezes eu não marco. Ela fala assim, quando você invoca uma divindade, você invoca as características dela e elas se manifestam às vezes em você. Então, não é que deliberadamente a divindade vai ouvir o que você precisa e vai estar ao seu dispor. Mas ela vai te ensinar esse shadow work, ela vai te ensinar certas lições só pelo fato de você ter invocado aquela egrégora. Vou te dar um exemplo. Quem trabalha com Hecate, normalmente é uma pessoa. Olha lá, tá vendo? Até veio. Quem trabalha com Hecate, normalmente é uma pessoa que está imerso nos próprios mistérios, ou está começando a estar imerso. Mas foi porque a deusa falou, ó, fique imerso nos seus mistérios aí, brother. Não. Ele sentiu a necessidade de adentrar esses mistérios, porque a deusa falou para ele fazer? Não, porque faz parte daquela invocação. Aí eu vou dar um outro exemplo. Eu sou devota de Kerridwen. Em algum momento da minha vida, eu precisava ter um caldeirão. Ponto. Para mim, assim, não tem discussão. Agora, varinha, nunca tive. Não tenho vontade nenhuma de ter uma varinha. Claro, um exemplo besta, né? Agora eu vou dar um exemplo de verdade. Antes de eu ser devota de Kerridwen, eu já gostava muito de artes. E ela é uma deusa que deu à luz a um bardo, né? Taliesin, etc., pelo mito dela lá. E é uma deusa da inteligência, das artes e da beleza. Então, o que que eu entendo? E da inspiração e do caldeirão da Alwyn, que sai a inspiração divina. Então, o que que eu entendo? A minha energia já parecia com energia que, sem querer querendo, eu me identifiquei ao ponto de falar, vou cultuar essa deusa, eu vou procurar mais sobre essa deusa, porque eu me identifiquei. Mas foi meio que do nada, assim, foi tipo, cara, gostei de você, assim, vou estudar sobre você, e cada vez que eu lia mais, eu falava, cara, que deus incrível, mano! E aí, tipo, fui me identificando. Mas antes eu já ressoava vários aspectos dela e depois disso melhorei em muita coisa. Então, assim, as pessoas acham que eu sou criativa, mas eu tenho recursos, mas todo mundo olha pra mim e fala: "Cara, você é muito criativa". Mas não é só criatividade, é inspiração. E às vezes a inspiração é vou procurar no chat GPT. Sabe? Então não é criatividade nata, entendeu? É inspiração. E aí, sabe? Então, assim, e aí, o que que eu tô querendo dizer com isso? Todo devoto da divindade X vai ter características da divindade X que ele já tinha, muito provavelmente, antes, ou ele também passou a ter após começar a invocar essa divindade com mais frequência, sabe? Então, a própria invocação daquela divindade traz esses aspectos da divindade para você e te cutuca para algumas coisas. Por que que eu deixei Diana de lado nesses últimos tempos? Porque Diana é caçadora, Diana é guerreira. Eu tô indo para academia? Tô.
vai me dar 2 tapas na minha cara se eu começar a cultuar ela do nada, assim, tipo assim. Mas por quê? Porque ela tem livre-arbítrio? Porque ela é deliberadamente quer dar na minha cara? Não. É porque a gente, o nosso eu superior, vai falar com a gente o seguinte, cara, quem sou eu para ficar cultuando, achando que eu tô atingindo uma divindade que caça o teu almoço, tua janta, sem reclamar, que é foda pra caralho, vai lá e mata um javali na flechada e tira a pele, sem frescura, e assa e come, e no outro dia tá lá caçando de novo, e é musculosa assim, e é caçadora assim, e tem músculo e corre pela floresta sem medo. E eu tenho medo de cigarra. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu deixo o Diana um pouco de lado quando eu estou preguiçosa, porque eu sei que não faz sentido, entende? A gente romantiza e tá tudo bem romantizar. Do tipo assim, cara, se eu falar com Diana agora, a Diana vai dar na minha cara, porque, tipo, eu tô muito preguiçosa. A gente romantiza e tá tudo bem romantizar. Mas é importante saber, e principalmente os neófitos, que não é bem assim. Quando vocês ouvem a gente falando assim, não é bem assim, entendeu? Tipo, não é que a deusa, né, tem vontades de, né? É que a energia dela faz a gente Que comparecer dá. e eu Uhum. não tô Alinhamento. pronta pra voltar pra academia ainda, porque eu tô super cansada. Então, tipo, entende? Então, é sobre, sabe? Tipo, pra você tancar algumas divindades, você tem que estar pronta. É Sim. tipo E um eu, polos de ímã. Se você tem que estar na frequência certa para você conseguir se alinhar. Se você Eu tiver uma acho. energia completamente diferente, ou não vai dar nada ou vai dar ruim. sobre esse Tal. negócio que você falou, Apone, Ah, de a deusa estar sempre ali para você. Não é que ela está sempre para a gente, é porque se você está ali buscando uma conexão com ela, você vai procurar ela sempre para fazer as coisas que você quer também. E também tem esse lado, né? Mas de resto é tudo isso aí que o pessoal falou mesmo. Vai, Paulo, desculpa te cortar. Não, imagina, pode cortar toda a vida. Sobre o transcendente só, Aponi, quando a gente fala assim, algo que é transcendente, ele ultrapassa a barreira do normal. Então, nesse sentido, ele não está próximo, né? Quando a gente diz assim, a Deus ela não é transcendente. Por quê? Porque ela não está distante. Ela está sempre dentro ou ao redor, né? Ela nunca vai estar num local inalcançável. O tempo é uma situação transcendente. E a gente não consegue pegar o tempo, a gente não consegue parar o tempo, a gente não consegue entender o tempo, né? Às vezes um belo dia a gente diz assim, nossa, saí aqui e nem olhei o horário, já são 6 da tarde. Eu saí de casa, era meio-dia e são 6 da tarde, não vi passar. Ou seja, o tempo é transcendente, a gente não consegue se apegar a isso, né? Mas o comentário que eu ia fazer era anterior a isso. O mito, ele não invalida a egrégora. Eu acho que isso é uma coisa essencial para a gente, né? Quando a gente fala sobre algum mito, né? Quando a gente fala de mitologia, a gente tem às vezes um pensamento um tanto de inexistência, né? E o mito ele não existiu. Óbvio que o mito não existiu daquela forma, mas ele é uma explicação, uma parábola, uma poesia, uma prosa para tentar, né, demonstrar. E eu acho que algumas religiões elas têm um pouco dessa dificuldade de compreender, né? Por exemplo, não há, não existe nenhum indício da existência física de Cristo. Não existe. E a igreja sabe disso e nós estudamos por isso. Não há. Os 12 primeiros capítulos de Gênesis são prosas, são contos, não existem também. A travessia do Mar Vermelho também não existe comprovação histórica daquilo, mas existe do lado do cristianismo uma tentativa de fuga para que não exista um problema de entendimento para o povo, né? Ou seja, porque o povo vai entender, foi ensinado a entender de que se é mito, é falso, né? Se é mito, não existe. E para a gente não é assim que funciona. Para a gente, o mito, ele cria uma egrégora,
né? Ele traz essa visão da egrégora e a gente se aproxima disso e a gente acaba entendendo que, na realidade, isso é uma verdade, né? Pode ir, Aponi. Então, aí veio minha segunda pergunta. Baby Witch é foda, né? Porque daí tem várias perguntas, mas enfim. Pelo menos eu tô tentando entender. Aí vem a minha pergunta seguinte. Tudo bem que a gente aprende no cristianismo que mito é uma mentira, enfim. E a gente sabe que hoje em dia realmente não é. É uma questão de que, se logo existe o mito, como as pessoas começaram a acreditar no mito, logo aquela divindade do mito existe, enfim, né? Eu entendo isso. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: então, teoricamente, é porque eu faço essa pergunta porque recentemente, eu não sei se vocês sabem sobre aquele negócio que tem duas veretinhas assim, é tipo. Que eles falam com espíritos, e daí fala tipo assim, para abertura é não, para fechamento é sim, Ah, eu né? sei. Eu não lembro o nome, Isso. mas não é barras de access? Não faço ideia, não faço ideia, não cheguei a ver. E eu tinha visto recentemente no Instagram de uma moça que fazia isso, em que ela fazia a seguinte pergunta, tipo assim, ó, existe alguma religião que é 100% certa? Aí colocava que era não. Era uma coisa mais ou menos assim, tipo assim, era só para as pessoas tentarem entender, sabe? Tipo, ou algo parecido. E daí onde vem o meu questionamento, tipo assim, ó, tudo bem, se não existe uma religião 100% certa, entre aspas, e daí é uma questão de que tudo vai depender da gente, vai depender das crenças, é aquela questão, então significa que, teoricamente, todos os tipos de religiões poderiam, de certa forma, estar certo. Por exemplo, tipo, eu acredito em Valhalla, por exemplo. E eu acredito de pé junto em Valhalla que quando eu morrer por ter sido uma guerreira, eu vou chegar em Valhalla, Leginha Valkyria, e vai me puxar. Isso, teoricamente, não estaria errado, justamente porque é um mito, isso, segundo o cristianismo, por mais que seja errado, na verdade a gente sabe que está certo. Então, vai mais da crença da pessoa, tipo, eu acredito naquilo, logo aquilo vai existir de uma certa forma, e se eu boto uma energia, eu boto uma devoção naquilo, logo aquilo vai existir e quando eu morrer, por exemplo, aquilo vai se renovar e aquilo vai acontecer. Seria mais ou menos isso, só para me tentar entender. É Isso. mais ou menos isso. Quando a gente fala assim, nenhuma religião está 100% certa, é porque nenhuma delas está 100% errada também, né? E eu acho que um grande ponto, como o paganismo ele não é um processo proselitista, a gente não está aqui para converter as pessoas, para a gente não importa se a outra religião ela tá errada ou não, é a verdade daquela pessoa. E se ela é a verdade daquela pessoa, nos cabe aceitar o fato da verdade daquela pessoa, assim como cabe a eles aceitar a nossa verdade. Sobre essa questão de, tu acredita que vai para determinado local. A gente, de fato, a gente não sabe o que tem no além, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser que vai todo mundo sei lá, pro céu. Inclusive, fazendo um adendo, né? Para quem não sabe, o conceito de céu cristão não tem nada a ver com o que a gente prega na igreja. Mas vamos em frente. É, pode ser que sim, seja puxada por uma Amazona, seja o que for, pode ser que a gente vá para Summerland, pode ser que exista um céu diferente, pode ser que vá para as colônias, e cabe no teu processo de entendimento a tua aceitação de que é aquilo, e viver com a tua verdade. Acho que é mais ou menos isso, assim. Tem uma teoria, é muito legal a gente ser pagão, porque as coisas acabam ficando interseccionadas, e aí a gente acaba estudando filosofia. É muito legal e é importante, né? Tem uma teoria que, se não me engano, é o existencialismo, que é justamente isso. É uma reação ao niilismo, do tipo assim, a vida não tem sentido, que a vida não tem sentido. Aí vem o existencialismo e fala, você encontra o seu sentido para a vida, você encontra, né? E aí eu acho que a gente pode falar a mesma coisa para religião. Então, assim, e aí vem, todo mundo sabe que eu vou falar isso, quem me conhece, a lei da síntese, né? Então, se você
pega essa lei, que é a lei, uma das leis da magia, uma das leis cabalísticas, né, que é a lei da síntese, que fala que, tipo, o A mais o B é igual a C, ou seja, uma coisa diferente somada a outra coisa diferente pode dar outra coisa ainda diferente e não existe verdade absoluta e uma coisa não exclui a outra, né? Então tudo é válido. Essa é a lei da síntese. Então, é isso. Fulano tem a religião dele que criou-se essa egrégora e aquilo existe. Porque o universo é mental, aí outra lei cabalística, no universo é mental. Então, se você cria aquilo, se você pensa naquilo, aquilo eventualmente existe, e aquilo, claro, tirando as próprias leis da física, né? A menos que alguém aí consiga dobrar essas leis da física, né? Mas normalmente a gente tá falando de aspectos do subconsciente, né? A gente tá falando que assim, eu acredito que eu sou um avião. Yeah, eu vou! Não, né? Então, assim, a gente tá falando, né, do subconsciente. E é porque o pessoal vê tudo é mental, começa a dar umas viajadas, né? Aí vem bagulho de lei da atração, vem bagulho, né? Que também não tá 100% errado, mas é que o pessoal dá uma viajada um pouco alta demais. Mas o que eu quero dizer é que a egrégora ela se forma quanto mais pessoas vão lá e reforçam e trabalham em cima daquela egrégora, ela vai se formando, né? O que eu ia falar também? Mas tem a questão da observação da natureza, que é percepção. E aí, tem algumas pessoas que vão dizer que se você percebe, é real. Tem algumas pessoas que vão dizer que se você pode perceber, é real. Outras vão dizer que se você pode perceber, pode ou não ser real. Tudo bem, mas eu sou uma pessoa que sempre gosta de levar pelo lado da ciência. Por que que eu tô falando isso? Porque a ciência vem pela percepção e teste empírico. A religião é anedotal, ou seja, experiência anedotal, quer dizer que você pode ter uma experiência e eu posso ter uma experiência completamente diferente, não tem como replicar em laboratório para provar. E é por isso que é religião, né? E não é ciência. Mas a natureza é ciência. E a gente cultua uma religião, né, que em teoria tem o paganismo, né? A Wicca nem tanto, mas o paganismo em geral é essa coisa da natureza, né? Beleza. Aí, nessa observação da natureza, eu passo a perceber algumas coisas. Ah, a semente morre quando cai na terra, mas ela não some. Ela vira outra coisa, ela vira outra flor. E aí a flor renasce na semente que tinha morrido e dá frutos e dá árvore e morre e renasce de novo, porque cai a semente quando morre, quando cai a fruta, né? E eu acredito que é daí que veio a ideia da reencarnação, por exemplo, né? Porque se o humano observou a natureza e falou, cara, nada some, tudo morre e renasce e vira de novo, né? Aí chegou-se à conclusão de que a gente vai reencarnar de novo, porque se na natureza é assim, por que com a gente seria diferente, né? Eu acredito que humanos fizeram essa analogia. Eu acredito nessa analogia, mas eu também acredito em Summerland. Aí você vai falar, nossa, Ailina, mas são coisas conflitantes? Sim e não. Eu acho que a gente pode até reencarnar, e aí depois a gente fala assim: ah, não, já deu, vou descansar. Ou então, ah, não, quero brincar mais um pouco. Aí eu também acredito na teoria da simulação. Ah, a gente está vivendo uma simulação. O nosso espírito é eterno, mas a nossa vida terrena é uma simulação. E a gente escolhe como a gente quer trabalhar dentro dessa simulação, porque a gente, na verdade, quer se divertir. Também é o nosso espírito, né? Também é uma outra forma de ver a vida. Não importa. Não importa, né? O que importa é, assim, a sua existência. Como você vai viver ela, que deuses você vai cultuar, né? Não importa. Aí você pensa assim, ah, mas eu preciso salvar a minha alma. Esse é o ranço do cristianismo que a gente tem, né? Claro que importa, Ailina. Pra onde eu vou quando eu morrer? Eu preciso salvar a minha alma. Precisa salvar a sua alma? Mas sua alma é sua?
E aí vem, né, vários questionamentos. Mas por que você salvar de quem? Salvar do quê, né? E aí vem essas coisas, né? Então, assim, na verdade, eu sempre vou pela observação da natureza. Isso me dá uma paz, entendeu? Na natureza, tudo vive, morre, renasce. E, tipo, qual a diferença entre eu e qualquer outro animal da natureza? Qual a diferença, né? Aí você fala, ah, mas o humano é melhor. Aí já é outra religião. Tem um ponto só que eu queria comentar. Se a gente pegar as religiões abraâmicas, são as três, principais para o Ocidente, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As três são religiões abraâmicas. Todas elas falam sobre a questão da vida após a morte, como todas elas não. Deixa eu corrigir. Tirando o judaísmo, que entende que pode haver um processo reencarnacionista, que inclusive o cristianismo também tinha esse entendimento até ali, né, os anos 300, 400 ali, dependendo da vertente que se tinha. Elas hoje falam em uma vida após a morte para aqueles que são os seguidores. Ou seja, no entendimento do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, aqueles que se convertem e acreditam e vivem conforme a sua própria lei ali, eles irão para o seu céu. Os outros não irão para o céu. Mas ela não fala que eles vão perecer, fritar, queimar. Não. Fala que aqueles que acreditam irão para o céu. Ponto. Ou irão para Alá. Ponto. Eles vão para aquilo que eles acreditam. Então, o fato nem eles estão dizendo que nós não iremos para aquilo que nós acreditamos. Desculpa te cortar. É, não, sem problemas. Só agora sendo meu movimento nerd, né? A Nina estava falando da questão da análise da natureza e da reencarnação. Segundo Campbell, existe realmente uma analogia, principalmente com relação à questão de entender a morte como processo de você estar replantando algo. Primeiro, eles analisavam o seguinte: uma pessoa morria, mas quando eu dormia, eu sonhava com essa pessoa. Então, eles pensavam, aonde essa pessoa está, que ela ainda existe nos meus sonhos, mas ela morreu. Eu vi ela lá, ela não existe mais. Um segundo ponto é, nós dormimos, mas nós acordamos. Mas aquela pessoa dormiu e ela não acordou. Então, aquilo que fazia com que ela acordava, agora está só nos meus sonhos. Então, existe algo depois da vida, depois da morte. Essa foi a primeira análise deles. E realmente, com relação ao pensamento de se a semente é enterrada e ela nasce, eu vou enterrar os meus mortos para eles renascerem. Seja aqui ou seja em outro lugar. E tem muitos indícios, por exemplo, de caçadores neandertais que eram enterrados usando as suas armas que eles usavam na caçada, animais que viviam com eles foram enterrados juntos, porque eles acreditavam que aquilo estando enterrado dentro deles iria para um lugar que eles não sabiam definir até então, mas depois foi associado com um útero da Terra, que seria um local onde eles ou viveriam uma nova vida ou se preparariam para rebrotar, né, como uma semente mesmo. Gente, eu não sabia disso, que o costume veio nessa ideia, né, de enterrar, né? Eu achava que era só por causa do cheiro, tipo, Pode ter sido alguma coisa, mas que existe legal, interessante, né? Tá vendo? Como esse a indício, né? sabedoria ancestral, ela permeia, né? Isso explica as gnoses coletivas, né? Por que que uma pessoa aqui tem uma gnose, uma experiência mística com uma certa divindade e nunca conversou com a outra pessoa lá no outro canto do continente e que teve o mesmo entendimento, né? Então é muito legal isso. Mas a gente deu uma viajadinha aqui, né? Mas voltando à questão da deusa, né? Então, tudo isso para explicar a imanência, né? E aí, uma outra questão que eu ia levantar é a questão. Essa aqui eu marquei. Da página 330, que é nas notas de rodapé de 20 anos. Na verdade, eu acabei falando, né?
Invocar a Deus é despertar a Deus interior e tornar-se por um instante aquele aspecto que invocamos, né? Então, falando sobre vários lugares do mundo que eles invocavam deuses de acordo com o ambiente deles, o local deles. E aí eu vou dar um exemplo aqui para quem gosta de deuses nórdicos, né? Por que que é muito forte na mitologia nórdica essa questão de deuses do gelo e deuses do fogo? Porque só tinha gelo, né? Então, naquele lugar. Então, assim, você não vai ter o deus do arco-íris, você não vai ter o deus da cachoeira, né? Porque é só gelo e fogo, é só isso que se tem, né? Então, os deuses foram criados por causa dessa, né? Em cada ambiente tem o seu cada qual, né? Aí aqui no Brasil a gente tem divindades da cachoeira, divindades da mata. Por quê? Porque é o que a gente tem, né? E aí, uma outra coisa que não tem tanto a ver com isso, mas eu anotei para falar também. Por que que alguns deuses têm aspectos meio humanos? Por exemplo, tipo, por que que Loki é trickster? Por que que Loki gosta de enganar os outros? A gente acabou de falar, né, que os deuses não têm, tal, não sei o quê. Eu vou falar uma explicação, uma das explicações possíveis, né, justificativas possíveis em relação a isso. Algumas divindades se relacionavam mais proximamente com os humanos. E é daí que surge muitos dos mitos, por exemplo. Algumas divindades são mais próximas dos humanos do que outras. Algumas divindades são semideuses, entre aspas, porque eles têm aspectos mais mundanos do que outras, por exemplo, né? Algumas mitologias são mais próximas da sua civilização que a criou do que outras. E aí, um exemplo disso, por exemplo, é os deuses celtas, o panteão celta no geral. Porque o panteão celta traça os deuses celtas como guerreiros. Então, muito possivelmente, eles inclusive existiram de alguma forma ou eram forças que apoderavam pessoas em alguns momentos e viraram. E aí foi lá um bardo e cantou uma honra de um herói, e aquele herói virou um deus, né? Então, por que que os deuses celtas eles guerreiam pela terra, eles aprendem a cultivar, eles aprendem a plantar, eles lutam pela Irlanda, pela Ilha de Man, né? Por quê? Porque tem alguns deuses que são mais próximos da terra do que outros, e aí eles acabam adquirindo esses aspectos humanos, né? Tipo, esse Deus tem inveja, esse Deus quer passar a perna no outro, esse Deus quer matar não sei o quê. Por conta dos mitos e por causa dessa proximidade, enquanto que você vê outros deuses que, tipo, nossa, né? Mas eu acho que não, acho que isso acontece muito em várias mitologias também. Eu acho Na que grega também tem bastante. isso. Eu acho que também tem aquela questão de que, vamos por os deuses, os nórdicos e os celtas, né? Muitos deles, tipo, em geral, são guerreiros, né? Vamos supor, a gente tem a Freyja, que é a deusa do amor, mas ela também é a deusa da guerra. Eu acho que também tem muito essa questão de que eles guerreavam muito aquele povo, né? Eles estavam sempre, pelo menos os nórdicos, né? Estavam sempre saqueando tudo e todos, de todas as formas possíveis, né? Então, eles têm essa questão, eu acho que até um aspecto tanto místico, né, divino, do Deus, quanto o aspecto humano também. Pode ser que também, ao meu ver, agora que a Lina falou, tem um pouquinho a ver também quanto a isso. Olha, eu também penso numa questão. Peraí, É, Mix, peraí. Tem o Não, Paulo, a Bruna e ele você pode fala. falar. perdão, gente. É, é que eu não tô olhando. Por que não aparece pra mim e todo mundo aqui? As mãozinhas? Não aparece o rosto de todo mundo. Só aparece quem tá Ah, falando na hora. É porque tu tem acho que que você tem que passar, tu colocar em tá no modo celular? galeria. Fica pro Isso. lado. Passa pro Tá lado. vendo que tem três bolinhas embaixo? Hum, Então, não vai sei pro se vocês vão dar a último. minha vida. Ah, vai, Paulo. Tá. Eu acho que a gente pode puxar, nesse teu comentário, eu acho que a gente consegue trazer o teu comentário anterior, inclusive, que quando a gente fala
ali do niilismo, né, do Nietzsche e do existencialismo do Sartre, embora o Sartre ele seja do século passado, né, 1900 ali, ele sintetizou esse existencialismo e ele, quando ele fala sobre existencialismo, ele diz que o que vem primeiro é a existência e depois a essência. Então eu acho que a gente acaba dando características para esses deuses baseados naquilo que a gente vê. Então a gente vê o trovão. Então o trovão existe primeiro. Depois a gente diz qual é a essência desse trovão. O trovão é feito de raiva, ele é feito de explosão, ele é feito de ódio, ele é feito de guerra, ele é feito de briga. Então eu acho que isso acaba dizendo por que que a gente acaba dando características, como é o caso de Loki, né? Ah, o fulano, Loki, ele é passa a perna, ele tenta roubar, ele tenta. E aí talvez a gente vá olhando as características, outras características dos deuses, de como eles foram criados, e a gente vá colocando características nessa mesma egrégora, né? A gente vai tentando dizer, aquele lá é desse e daquele jeito, então ele só pode ser de fulano de tal. E aí a gente vai trazendo essas características para os deuses. Então eu acho que eles existem e a gente começa a colocar essências diferentes dentro dos deuses para tentar explicar algumas coisas. Só para fazer um complemento a isso tudo que vocês falaram, a gente pode até, falando de religiões e mitos, no próprio cristianismo, por que que o Deus cristão, principalmente do Antigo Testamento, também a gente vê aquela versão mais dura, mais rígida, porque o pessoal daquele local não tem essa admiração pela figura feminina, nem em busca de fertilidade e colheitas, enfim, porque eles viviam em locais desérticos, locais escassos, locais onde a força bruta, onde a imposição pela raiva vencia, né? Então, assim, é tudo isso que vocês falaram. A gente vai pegando um paralelo e vendo por que que aquela figura tem tal característica. E quando a gente vai procurar Deus, ou vai procurar um Deus, a gente meio que acaba indo também por aquela característica além da, da simpatia pelo mito, da simpatia pela religião, da simpatia pela vertente do panteão, né? E daí adequando ao que a gente deseja e o que a gente é. Você falou uma coisa que me bateu aqui uma vírgula. Viviam em lugares desérticos e escassos, etc. E o paraíso era um lugar cheio de frutos e flores e É aquilo que eu não tenho. Então é aquilo que eu preciso alcançar, que é diferente daquilo que é a minha existência. Então, se a gente pegar o processo bíblico, ele vai trazer o quê? Peixe, sempre, muito peixe, uva, olivas. Então, é o que existia. Então, o paraíso é aquilo que eu não vou conseguir de forma alguma aqui. O que que eu tinha que fazer para conseguir fruta? Eu tinha que sair, ó. Se E onde emana leite e mel. é, pros islâmicos é leite e mel. Por que que é leite e mel? Porque não há mel também no meio árabe. Eles fazem mel de tâmara. Então não há mel. Então é sempre o eu preciso alcançar aquilo que eu não vou conseguir. É sempre esse processo. Boom mental, gente. Agora sim, deixa eu perguntar com relação a isso. A gente entende que as divindades eram associadas por conta dos elementos da natureza, e aí a gente ia colocando características neles, principalmente. Eu vou, fenômenos. pelos fenômenos. Eu vou dizer, pelo que eu entendo, que os gregos eles viam as divindades não só como os seres, como seres transcendentes, mas eles eram aquilo que representavam. Então, se uma pessoa, por exemplo, estava doente, ela não estava só doente. A divindade relacionada à doença estava naquela pessoa, né? Mas e quando a gente trabalha com uma coisa não tão palpável como um sentimento? E a gente tem divindades que representam o amor, divindades que representam o raciocínio, o pensamento. São coisas exclusivamente, vamos dizer assim, que a gente não vê por aí. O raio é uma coisa que a gente vê, a gente visualiza, a gente tem uma coisa mais palpável. Mas esses sentimentos mais abstratos, como será que
eles se tornam divindades dessa forma? Olha, eu acho que assim, se a gente pensar na Grécia como civilização, a Grécia e Roma também, né? Eram civilizações onde existia uma riqueza e eles viam valor na reflexão, né? Uhum. Penso que é uma sociedade complexa, uma sociedade que vê valor no diálogo. A gente tem, né, aquele negócio que fala a dialética, o quê? A... Ai, gente, como é que é o Retórica, negócio de Platão, né? Que Dialética. retórica, dialética, tem uma. Não, é a. Ai, como é que é a palavra? É a. Putz, esqueci, mano. O Caio fala pra mim o tempo todo esse negócio, que é tipo a arte de você fazer questões para outra pessoa, numa conversa, né? Para instigar o raciocínio. Esqueci o nome disso, mas tem um nome. é É... retórica, não é? Não é hã? retórica? Não, não, mas tem um nome de alguém, entendeu? Eu esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar Ah, eventualmente, depois eu falo para vocês. ok. E aí, eles têm muito disso, né? Então, o que que eu Uhum. imagino? Eu imagino que os gregos e romanos eram pessoas que ficavam conjecturando várias coisas. Então, não era uma sociedade que, tipo, era simplória, com muitas aspas, tá? Simplória do tipo assim, raio, trovão, água. Não, eles gostavam, eles tinham. Acho que todas as condições daquele lugar propiciavam que que existissem filósofos, né? Pessoas que ficavam Uhum. vivendo de filosofia, simplesmente, né? E essas pessoas traziam coisas mais complexas. Aí eu acho que esses sentimentos vêm do teatro, por exemplo, né? Uhum. Que lá é uma coisa muito forte, né? E aí você faz aquela peça, você não sabe nem o nome daquilo, mas aí quando você faz, o nome também surge junto. Não foi um monte de palavra, um monte de radical que saiu da Grécia, né? Do latim e Uhum. tal. Grego ou latim, um monte de radical de palavra que a gente usa hoje, a gente vai ver e tal. Cara, aí vai de Deus para Deus. Da onde vem a palavra Afrodite? Aí você vai, né? Buscar a etimologia, tal, não sei o quê. Eu não sei, tá? Mas, por exemplo, né? Aí tem Nix. Nix. Nix não é não é apenas a noite. Ela é a própria escuridão. Ela não é uma mulher personificada. Ela é a própria Sim. escuridão. Aí você vai vendo, né? Tipo, Nix, noite. Legal. Aí você vai vendo essas coisas assim. Ah, por que que ela é uma deusa, né? Por que que a noite é feminina? Aí você vai fazendo essas associações nesse sentido, né? E aí. Não, A Hã? gente tem os mistura das divindades, né? Que uma divindade de uma região se funde com uma divindade de outra região, e aí uma pega aspectos das outras, faz total sentido. É. Acho que o maior. não é Desculpa. não, só perdão. A palavra não é sofita? Não é da Oi. filosofia, tipo, Não, não é da filosofia antes de Platão? não, eu acho que é Platão e Aristóteles, é a dialética que existia a discussão entre Isso, tem um nome, mas não é bem Não, dialética, é uma coisa tipo dialética, entendeu? Eu não lembro agora, gente. É não faz maiêutica. Vai Hum, eu, Lembrei. nossa, aula de filosofia Nossa Maiêutica. voltando. senhora. É, que é essa coisa de tipo assim, mas por quê? Mas como? E aí o Caio fala isso pra mim, porque eu sou muito direta e objetiva, né? Ele fala assim, e aí, como foi seu dia? Bom. Aí ele fica tipo, tem que usar a maiêutica de Sócrates com você para você elaborar, entendeu? E aí é essa piada que a gente tem interna, né? Então é isso aí, né? Então eu acho que tinha muito disso, né? é, Uhum. eu ia complementar ali falando que eu acho que faz sentido essa questão, principalmente quando a gente adota deuses de outros locais, né? Até ali os anos 200 e pouco, 300, o cristianismo batia de frente com a religião ah, predominante, que eram os devotos de Ísis, né? Talvez hoje a gente não teria um mundo tão cristianizado se, né, Constantino não tivesse virado cristão ali, virado cristão, né? Mas Ísis era uma deusa que veio primeiro do Egito, ela foi adotada, ah, ela foi sendo adotada em outros panteões, não como Ísis, com outros nomes, mas as características foram sendo trazidas, e
quem fez isso muito bem, eu acho que foram os romanos, né? Porque eles foram trazendo, né? Ah, lá, aqui se chama Júpiter, mas lá tem outro nome, aqui é Saturno, aqui é Vênus, lá é Afrodite. Eles foram trazendo as deidades, e é engraçado, porque de Roma saiu o processo inverso também, né? Porque eles traziam as deidades para dentro e elas passavam a ser adoradas. E eles não nunca tentavam impor as divindades deles para aqueles lugares onde eles venceram as guerras e etc. Eles não chegavam lá dizendo, agora vocês vão adotar Vênus aqui, é Saturno, é Urano, que é isso aqui. Não, eles não tinham isso. E depois eles passam a ter com o cristianismo, onde eles obrigam, né, a isso. Mas quando eles tinham esse processo inicial, eles adotavam esses deuses para tentar talvez explicar também, né? Ah, a gente não tinha essa explicação aqui, a gente não tinha esse entendimento aqui, então às vezes faz sentido eles trazerem isso. Eles faziam Eu uma já síntese, né? Uhum. tinha lido uma vez que, na verdade, essa questão, né, da forma que eles lidaram de não impor a religião deles e acabar abarcando as outras, é porque, como ainda era muito forte, né, que você falou, lá que predominava ali era as religiões de Kemet, né, do Egito. Então, assim, para eles não iam conseguir ganhar a galera contando historinha. Então, tanto que muitas das histórias que a gente conhece, inclusive o nome Isis é um nome dado por Roma, o nome dela original é Sete. Muitos dos mitos que a gente escuta de Isis são mitos criados por eles, não são mitos originais do Egito. Então, assim, era a forma que eles tinham para ganhar ali, conquistar e os povos e ganhar a confiança da galera. Diferente do que a gente foi vendo no futuro do cristianismo realmente reprimindo e matando e perseguindo, quando no início eles que eram perseguidos, né? Mas é muito engraçado isso, porque eles abarcaram e criaram suas próprias versões sobre os mitos de outros povos. Isso aconteceu com os celtas também, né? A gente tem muitos registros de deuses celtas feitos por gregos e romanos. Muitos, 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 muitos. E aí a gente sabe que é grego pelo jeito da escrita, claro, pela língua também, mas não só por isso, assim, por como era mostrado, por diferenças nas imagens, tipo, imagens achadas na Grécia, diferente, a cerâmica, o nariz da divindade é diferente, sabe? Essas coisas assim que eles também reproduziram muitos dos mitos celtas, mas de uma outra forma, de um outro jeito. Mas a gente também tem muita coisa graças a eles, porque os celtas eles não eram conhecidos por registrar tudo que eles faziam, diferente dos gregos, por exemplo, né? Então é muito interessante. E aí uma outra coisa que eu ia falar que não tem tanto a ver, mas tem um pouco, é uma curiosidade em relação aos deuses celtas, né? Por que que a gente no Brasil resolve cultuar deuses celtas, né? Porque assim, pode não parecer, mas a gente tem um culto grande de paganismo celta aqui no Brasil, assim. E por quê, né? Tem uma forma da gente explicar isso, não uma das formas, né? Eu gosto de pensar sempre que é uma das possibilidades da gente falar sobre isso. Nós somos colonizados pelos portugueses. E um dos territórios celtas era do que hoje era Portugal, né? O seu Tíberos. Então, a gente tem celtas em Portugal, antes de Portugal se chamar Portugal, inclusive. Então, isso pode explicar um pouquinho da nossa afeição a deuses celtas, né? Uma outra curiosidade é que a gente tem uma proximidade ou uma afeição muito grande pelo paganismo celta em Minas. Nossa, por quê, né? Por que Minas Gerais? E aí a gente olha, Minas Gerais é repleto de montanhas, cachoeiras e áreas verdes no geral, né? O que representa muito
do que a gente tem de sagrado para os celtas. Os celtas têm poços sagrados, os celtas têm montanhas sagradas, construções de pedras, muita floresta, legal. Uma outra questão: os mineiros são extremamente acolhedores e um dos valores dos mineiros é a hospitalidade. Isso é inegável, né? E aí a gente tem a hospitalidade sendo um dos valores dos deuses celtas e do druidismo antigo, tal qual os Edas nos nórdicos. Não tem os Edas lá, as leis lá do, né? Hospitalidade é um dos valores. E você fala, caramba, olha só. E aí o mineiro é super hospitaleiro e aí tem um monte de paganistas, pagão celta que cultua deuses celtas em Minas, por exemplo. Tem inclusive uma banda brasileira que chama Tuarra Dedana, que é tipo inspirada no paganismo celta. Aí você fica, gente, olha só. E lá tem, né? O pessoal fala daquela cidade, né, que é super mística, né, São Tomé das Letras, né, que o pessoal vê fada, vê gnomo, vê duende, que são elementais celtas, não são elementais daqui. Elementais daqui é Matita Pereira, é Boto Rosa, Boitatá, Caipora, etc, né, que também deve existir lá. Mas por que que o pessoal fala que vê fada, vê duende, vê não sei o que lá, né? Então é interessante essas coisinhas, né? E, enfim, acho que essas gnoses, assim, são interessantes da gente olhar. Então, isso pode explicar, talvez, algumas afeições que a gente tem com divindades específicas, deuses específicos e tal, né? Uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar é por que que eu gosto tanto de cultura japonesa. Não sei, eu não vou conseguir explicar isso, né? Mas são coisas que são mistérios nossos, né? Vai saber o que que a gente já fez dessa vida em outros espíritos, em outros lugares, em outros, né? Cara, eu só tenho uma coisa para pontuar, assim, que eu acho que eu preciso ler um pouquinho mais e não só sobre questão de bruxaria, de tudo. Porque vocês são tão inteligentes, eu me sinto tão. Eu fico, tipo assim, a pessoa falando, não, porque é filosofia, que isso, que aquilo. Eu fico, tipo, não entendo nada dessas coisas, cara. Eu acho Cara, que é porque o brasileiro comum é raso. Na verdade, eu vou falar brasileiro comum. O ser humano comum. O ser humano comum é raso. Daí, quando a gente vai pra bruxaria, a gente fala, peraí, né? A gente começa a ser mais profundo em tudo na vida, né? Eu tem. falei brasileiro no começo por uma questão cultural, assim. E é uma crítica mesmo. O brasileiro, por conta do capitalismo e tal, ele não tem luxo, ele não tem luxo de estudar. Eu sempre falo, todo clube do livro, em algum momento eu acabo falando sobre isso. Tipo, esse momento que a gente está tendo aqui é um luxo. Porque o Brasil, Paulo não vale. Porque o brasileiro padrão, ele não tem horário para estudar. Ele trabalha e aí o que que ele faz? Chega em casa, faz a janta, dá comida para as crias, tem que dormir para no outro dia acordar e trabalhar e todo dia a mesma coisa. Trabalha para comer, para dormir, e repeat, né? Mas Então, ela faz tudo sempre igual. quê? Mas Devaneios, desculpa, gente. Eu lembrei da música todo dia, ela faz tudo sempre É, igual. exato, cotidiano, né? E aí é Cotidiano, isso. exatamente. E aí a gente, isso aqui é luxo, né? Por isso que a bruxaria acaba sendo um pouco elitista. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque assim, não dá para a gente ficar igual uns aristocrata, falando assim, ai, porque a bruxaria, nananã, nananã. Não dá, não dá, né? Então, assim, existem muitas questões que permeiam, né? Por isso que eu falei brasileiro, porque o brasileiro tem essa rotina fodida, né? Porque o brasileiro comum, padrão, é isso, trabalha pra dormir, no outro dia acordar, vir para trabalhar, né? Digamos mas assim. sabe. É horário Desculpa. de estudar na Não, condição. eu ia falar assim que em outros países onde algumas políticas públicas funcionam melhor, talvez não é tanto assim. Aí, tipo assim, vou dar um exemplo, talvez, tá? Tô é, supondo um dos melhores países do mundo para se viver, né? Noruega. Tem outros, tudo bem, é um país menor, tal. Outras políticas públicas, outro jeito de vida que proporciona que as pessoas tenham
mais tempo para ler, para tal, não sei o quê. E aí a gente tem o antro do paganismo na Noruega muito forte. Aí você fala, ó, o pessoal é estudado pra caralho lá. Tem no mínimo três jeitos diferentes de paganismo nórdico na Noruega. Ah, tem o Asatru, aí tem o Vanen, aí tem outro, não sei o quê. Mas sabe que eu acho que tem um processo cultural isso, da falta de profundidade, que eu tiro pela época que eu estava no colégio, assim. Eu ia para aula, a gente tinha lá o livro literário, né? Que a gente tinha que ler. Então tinha uma montoeira de livro, a gente escolhia e tal, e lia um livro para fazer uma prova. Tinha 2 meses para ler um livro de 120 páginas, que a gente já achava que era, meu Deus, 120 páginas. Como é que eu vou ler 120 páginas? Hoje a gente lê isso aqui e diz, ok, tipo, 5, 6 dias, 7, né? Mas é um processo cultural, assim. Se as crianças fossem ensinadas a ler antes, né? Se elas tivessem um processo de, vamos ler e tal. Eu vi a minha mãe ler muito. A minha mãe lia muito, muito, muito. E ainda lê até hoje, né? E ela com o seu Kindle ali, para um lado e para o outro, virando a página, eu vejo ela ler muito. Quando ela vem aqui para casa, o que é quase sempre, né? Ela tá o tempo todo com o Kindle na mão, e tal, entra no avião, tá com o Kindle na mão, tá lendo, ela gosta de ler. E eu adquiri isso da minha mãe. Mas a maioria das pessoas não tem isso. E daí elas são rasas porque elas não foram ensinadas a talvez ser profundas. É cultural, é exemplo, né? Só Cara, tá eu tô vendo, piorando, viu? só tá piorando. Eu tô vendo a nossa geração, tipo assim, a geração millennial, vai. Eu tô vendo muita gente da geração millennial falando assim, eu não gosto de ler. Aí fica assim, o quê? Que pra mim, tipo assim, o millennial adora ler, né? Tipo, é diferente, a gente é meio nerd, assim, né? Me respeita, né? Hã? Me respeita, pelo amor de Deus. O millennial ele lê, né? Agora, Eu sempre tive essa ideia pra mim de que millennial gosta muito de ler. Aí eu tô vendo pessoas da minha idade, do meu ciclo social. A pessoa me deixou andar com ela sem eu saber que ela não gostava de ler. Falando assim, não gosto muito de ler. Eu fico, ai. Você não lê, logo você não é confiável. Você não é confiável. E aí os Não, mas millennials estão tendo filho. E esses filhos são meus alunos. Pergunta, quantos da minha sala falam, eu gosto de ler? De 15? 2, 3. não, e eu vou me defender um pouquinho só, tá? Só um pouquinho. Que eu não leio, eu só não leio coisas que me dão uma profundidade psicológica, assim, de uau, nossa, filosofia. Eu leio coisa, tipo, frufru, assim, tipo, uma ficção, um negocinho assim que dá pra, tipo, dá pra passar um pano, sabe? Mas eu concordo, eu É preciso ler um hábito. pouquinho. Tá ótimo, o É, pessoal hoje em Hábito. dia não lê nem mensagem no WhatsApp direito, lê tudo troncho. Então, se você lê qualquer coisa, tá ótimo. ai, cara, Mas sério, não, mas leitura eu é só isso. queria Você dar. começa do passinho e depois vai. Sim. É Ah, eu só isso, queria é dar isso. esse adendo mesmo, porque vocês são muito inteligentes, cara. Eu bato palma, eu tiro meu chapéu, é isso aí, parabéns. Muito bom. Mas eu acho que o Clube do Livro transforma a gente dessa forma, sabe? Eu acho que ele inspira a gente a buscar conhecimento, a gente ser, né, mais. Eu acho que não é puxando o saco, não, mas eu acho que é sobre isso, assim, a gente se força a ler, se força a discutir, se força a debater. Porque se a gente tivesse por conta, a gente não ia estar tendo esse nível de profundidade na leitura. Quando a gente fala, eu vou ler um livro sem o Clube do Livro, a gente lê e é isso. Passou um capítulo, ok, gostei, tal. Agora, quando tem o Clube do Livro, a gente se força a ser mais profundo na nossa análise, na nossa leitura, e isso ajuda, né? E é por isso que eu gosto tanto de gravar, de disponibilizar, porque essas discussões são riquíssimas, não dá para ficar presa na aristocracia da bruxaria. sabe que é engraçado, né? Que a bruxaria, não exatamente a bruxaria, mas a Wicca, ela é vista pelos esotéricos, assim como a High Society, né? Porque ela tem os seus instrumentos, porque ela precisa de leitura, porque
E quando a gente compara com a alta magia, por exemplo, a bruxaria é o lixo do lixo, porque pegou e foi para bruxaria natural, foi trazendo algumas coisas dali, tentando explicar algumas coisas assim, e na verdade não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É um processo onde cada um faz de um jeito diferente. Mas eu acho que as pessoas precisam ser mais profundas. E eu concordo quando tu fala que no Clube do Livro a gente é mais profundo. Por quê? Eu já tinha lido a Starhawk e o meu livro não tinha nenhuma marcação. Nada. Ah, não dá para ver aí, né? Mas não tinha nenhuma marcação. E aí, quando eu cheguei para o Clube do Livro, que era o capítulo 4, o 3 do Coven, ali, eu comecei a marcar. Porque eu tive que reler, eu tive que ler pela uma terceira vez, e pintar e vai indo. Então, de fato, a gente fica muito mais profundo quando a gente para perceber as nuances, os comentários que tem ali, fazer algumas ligações com algumas coisas e tal. A gente vai ficando mais profundo nesse sentido. E eu acho que é um processo natural, tá? É natural, Paulinho. Cara, eu vou te dizer que eu senti justamente isso. No começo do Clube do Livro, eu falei assim, eu vou ler aqui e tal. Aí a gente, porque tudo é flores, não sei o que lá. Daí a Lira falou, não, não é isso. Vai fazer, é de tal forma. Eu falei assim, caraca, meu Deus. Aí depois a gente foi lendo mais, e uma das coisas que eu nunca suportei, principalmente em livro de ficção, que é riscar o livro. E hoje eu tô riscando o livro porque eu preciso desses insights para me saber o que exatamente eu vou falar aqui. E daí, quando a Irina falou, tipo assim, a gente precisa ver o autor para saber como é que ele tá escrevendo, eu comecei a ler de uma forma um pouco mais crítica. E isso me evoluiu muito. Eu achei muito da hora. E se tiver o segundo, eu vou estar também, cara. É bem o que vocês falaram. A gente evolui não só com a leitura, mas também com a opinião dos outros, né? Eu já tive muito choque de realidade só com vocês falando, não é assim, não é assado, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E eu acho que é isso que é o normal da interação humana, né? A gente tem que realmente absorver o que faz sentido e o que também não faz sentido pra gente poder evoluir pelo menos um pouquinho, né? Com certeza, eu também, gente. Eu tenho várias mudanças de pensamento, insights com vocês, e eu acho que essa é a riqueza, né? E aí, uma frase que eu compartilhei esses dias, que eu acho incrível, que é assim: uma conversa, ela só existe quando as duas partes estão abertas a mudar de opinião. Cara, eu achei isso incrível, assim. Porque é isso. Eu acho que o Clube do Livro, a conversa, o debate, é isso. Se a gente vier aqui e falar assim, eu faço dessa forma, ou então assim, minha opinião é essa, e acabou, é muito raso, né? Aí a gente traz aqui vários devaneios, várias coisas, tal. E aí, tipo, a gente vai agregando, né? Mudando de opinião, mudando de visão e tal. E é isso, né? Muito bom. Então, acho que a gente abordou, né? Tem alguma coisa mais assim que vocês não falaram sobre esse capítulo? Porque o resto é poesia, né? Invocação. Mas acho que a gente. Tem uma coisinha. Maria. Gente, tira a Maria daqui. Foi a última coisinha que eu anotei. Tira a Maria desse livro. Aí é outra polêmica, né? Eu não acho que Maria faz parte do sagrado feminino e das deusas. Eu não acho. Por quê? Ailera, que você não acha isso, né? Mas ela não é uma divindade tal qual as demais. Ela não é tão divindade quanto as suas. Não, a questão é que, assim, na minha visão, Maria é um receptáculo alegórico. Por que que ela não traduz o sagrado feminino? Porque como a gente entende o sagrado feminino, que é para ser cru, natural, libertador, sem rabo preso, livre de amarras. O sagrado feminino, que é tipo, mulheres que correm com os lobos. O sagrado feminino que é livre, que é a mulher que é empoderada. Maria é um receptáculo alegórico. Ela existe com a premissa de dar à luz
a criança da promessa, ao menino, né? Que vai trazer ali o Messias tal. E qual que é o protagonismo dela, né? Qual que é o sagrado dela? Onde que ela, em qual momento ela exerce esse sagrado? Ela não pode nem ter opinião, ela não, ela, de acordo com o que foi descrito, né? Ela é escolhida e ela tem que falar, valeu, nossa, uma honra, tá? Uma honra que você não pediu permissão para adentrar ao meu ventre, né? Tá de boa, suave, né? Isso é uma visão contemporânea, né? Porque é hoje as mulheres têm direitos. Então eu entendo também que toda essa militância de feminismo da minha parte é uma visão contemporânea, mas a bruxaria também é. O sagrado feminino também é contemporâneo, né? Então, eu não vejo ela no mesmo balaio de outras deusas. E aí, deixa eu falar. Na verdade, os meninos aí talvez possam até falar melhor que eu, mas na verdade é porque esse conceito, colocar Maria também nesse leque, vem muito da bruxaria tradicional. Se fala muito de elementos cristãos e até sobre Maria para além do que está escrito na Bíblia, para além do que o cristianismo prega. E daí o pessoal consegue puxar assim essa versão dela um pouco mais empoderada de ela não ser o conceito de uma mulher virgem que foi engravidada por Deus. Não, tem toda uma questão para além disso. Então, até onde eu sei, o pouco que eu sei, a Starhawk, ela bebe um pouco também das fontes, assim, de questões da bruxaria tradicional. Então, talvez por isso ela tenha trazido para o livro. Mas a galera da BT bate muito nesses pontos sobre Maria, sobre o conceito até da gente ser talvez uma descendência de Caim e várias outras coisas, sabe? É porque eu não sei esmiuçar, eu não tenho um vocabulário muito bom para explicar essas questões. Eu sei que existe, tenho escutado bastante, mas eu não sei explicar. Não sei se os meninos vão saber falar um pouco mais. Eu vejo que a Starhawk ela traz um pouco disso também, não só por conta de beber em fontes e tal, mas porque ela vem de uma origem judaica, né? Então ela tem uma familiaridade com o conceito mais abraâmico e, querendo ou não, isso a gente acaba ficando no subconsciente. Tem uma autora brasileira que ela é muito famosa, principalmente daquelas revistinhas da Wicca, a Edivan Fel. E ela falava muito, muito de Maria de Nossa Senhora de Aparecida nos livrinhos. E eu acho que é uma coisa que, assim, apesar de eu concordar que ela não entra nessa questão do sagrado feminino no conceito e tudo mais, é uma coisa que a gente que está muito presente no paganismo, na bruxaria de uma forma geral, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, né? Não posso dizer lá fora como é que é visto. Mas eu acho que, aparentemente, pelo que mostra ali pelo Starhawk, também tem uma coisa que acontece assim lá no hemisfério norte. Mas, pelo menos eu imagino que ela tenha talvez essa coisa de colocar os elementos cristãos, a Maria e tudo mais, talvez como principalmente porque ela escreveu isso numa época que não era como hoje em dia, mas talvez como uma forma de tentar, talvez, familiarizar ou associar, ou tornar mais fácil para quem está lendo, que veio provavelmente de um berço conservador cristão, e adentrar assim, sabe? Eu acho que ela Vem por foi aqui. ecumênica. Eu acho que ela foi ecumênica, do tipo assim, ai, todos são sagrados. É, mas realmente, tem muita gente que fala que Maria é uma das faces da deusa. Eu, particularmente, não vejo os santos como divindades. Em alguns casos, eu posso dizer o contrário, porque são santos que nasceram derivados de divindades, né? Mas eu acho que, de geral, tá ali no semideus, vamos assim por dizer. Eu acho que, na verdade, assim, ela coloca Maria ali como uma tentativa de abarcar também aqueles que vêm da fé cristã. Eu acho que é isso que ela tenta fazer, porque ela traz. Era aquela mesma coisa do Deus transcendente, mas o imanente, ela tenta jogar tudo para abarcar todo mundo, né? O conceito de Maria, Maria não tem um conceito de Deus, né?
ou de deusa para os cristãos, mas ela tem um conceito. Se a gente parar para pensar, foi um estupro, né? Entre aspas. Porque uma jovem de 13 anos, né, aparecer grávida, assim, é um processo de estupro, tal. Eu estou sendo um pouco pesado aqui, não falar a palavra, mas 13 anos, ela não pôde escolher se ela queria ou não queria. É isso aqui e pronto, né? Porque é isso que diz na teologia. Ah, não foi assim, não, tá tudo bem, mas é isso que diz na teologia. E ela simplesmente teve que partir para essa nova vida. Aí o anjo apareceu para ela e fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Mas o anjo não apareceu para a família dela para falar. O anjo não apareceu para as amigas dela que chamaram ela de qualquer coisa porque ela estava grávida, sem ter casado, né? Então, a gente tem ali um processo de entre aspas, estupro, né? E aí a igreja tenta libertar esse pensamento no Conselho de Éfeso, 430, 431, 432, por aí. Quando ele traz o conceito de que Cristo era Deus em toda a sua potência, com o Pai e o Espírito Santo, mas que Maria era a mãe de Deus. Ou seja, a gente traz aqui uma mulher sagrada que, na verdade, foi colocada para bater de frente com um rito de Ísis ali, né? Essa foi a tentativa. Eu entendo que no catolicismo especificamente, essa coisa de Maria, principalmente no Brasil, ela é muito forte. Ela é realmente muito forte. Tem para algumas pessoas Maria é muito mais importante, né? Para alguns católicos Maria é muito mais importante do que Cristo, do que Deus Pai. Tem gente que não sabe o que é católico, mas não sabe o que é o Espírito Santo. Então mistura tudo, né? Mas tem Maria ali. E eu acho que a tentativa dela foi chegar nessas pessoas, assim. Mas eu acho que não é uma tentativa de chegar nas pessoas aqui nos Estados Unidos. Talvez ela tenha colocado porque ela esperava vender o livro para fora, porque aqui não é uma coisa comum, né? A gente vê um culto mariano muito forte no Brasil, na América Latina como um todo, mas no Brasil principalmente, na França, né? Hoje não mais, mas tinha isso. Então talvez ela estivesse pensando em vender para fora o livro, porque para cá não faria nem sentido ela trazer esse assunto. E não acho que deveria estar ali o assunto, inclusive. Eu acabei pensando uma coisa também, que eu não sei, mas eu acredito que as datas batam próximas com as Brumas de Avalon. Porque se bate muito nas Brumas de Avalon que a deusa aparece sob o manto azul de Maria. Então, eu não sei. Eu imagino que talvez tenha alguma relação com isso, porque a gente sabe que quem é da bruxaria, principalmente quem é autor, acaba bebendo um pouco na fantasia e trazendo para a parte ritualística, né? Não sei, posso estar enganado, mas eu imagino, pelo que eu entendo, as datas são próximas dos dois livros. Eu acho que tem um pouco disso. E essa coisa do para além da Bíblia cânone, né? Ah, é Maria em outros textos, Maria em. Cara, não sei se me pega, não, porque. E a egrégora dominante? Por mais que a gente tenha ali outros textos, ou por mais que Maria tem coisa que a gente não sabe, e a egrégora dominante? E ainda assim a história, né, dela. Não sei, eu não. Sem Pra contar que fica mim. aquela crítica, né? A Ah, gente não precisa disso, a gente já tem tantas representações femininas é, boas, né? Não, a é. gente não precisa de mais essa. E se a gente faz parte de uma filosofia, religião, se chame o que quiser, que não fica pregando para chamar ninguém, por que que você vai ficar também, né, colocando um elemento para atrair um possível público de não sei onde? Não, não precisaria, de fato. Mas ali, e assim, realmente ficou fora de contexto, mas é que nem eu falei, existe essa ligação, mas o pessoal consegue amarrar muito mais. Eles trazem uma explicação, trazem um contexto. No livro dela não tem um. Parece que é só ali realmente para atrair alguma coisa, para fazer mais uma associação, mas que para a gente não necessitaria. Eu não gosto dessa mistura, né? Embora a bruxaria seja uma mistura, ela é uma mistura muito, muito clara,
né? De algumas coisas. Mas eu não gosto dessa mistura com as religiões presentes, né? Com essa coisa do cristianismo, do islamismo, nem mesmo a mistura com o hinduísmo. Eu acho que o hinduísmo ainda tem o culto muito presente, né? Tem 1 bilhão de pessoas aí na Índia e 90% delas são hindus. Não, para mim não faz sentido misturar deuses hindus também nesse processo, mas é uma questão pessoal. Eu não julgo quem faz. Eu acho assim, uma das pessoas que eu gosto muito é a Tânia Agori, né, que criou lá em Piranacicaba o A esqueci convenção, Ação a de bruxaria, de convenção, o isso. ABB. revolução, E ela mistura um pouco. Ela é devota, devotíssima de Santo Antônio. Por isso que ela não é Wiccan, ela falou, porque batia no fato de que ela não poderia ser devota. Então, ela entende que não faz sentido para ela ser Wiccan, ela vai ser uma bruxa, mas ela vai cultuar também Santo Antônio. Então, eu acho que é uma questão pessoal. Para mim não faz sentido, mas tem gente que faz. Então, se tem gente que faz, te faz feliz. Ah, me faz feliz. Então, querido, vai fazer, vai abraça todo mundo. Meu Deus, sim. é. Então, o pessoal da bruxaria tradicional e da bruxaria natural tem essa liberdade, né? Você pode cultuar quem você quiser, e tal, mas aqui no Triluna a gente sempre fala, por exemplo, se tem um culto já específico para aquela divindade, não pega ela e difama, né? Desconfigura o culto dela lá e traz para o seu aqui, né? Não queira colocar um círculo dentro de um quadrado, né? A gente sempre fala, e inclusive um dos exemplos que a gente sempre usa é os deuses hindus, né? Eu costumo falar que, cara, quer cultuar Deus hindu? Legal, cultua, mas pesquisa como ele é cultuado lá, para que você não tente trazer trazer errado, né? Se perde É, muito na tradução também, né? um dos conceitos do Bhagavad Gita é o de que se tu não nasceu hindu, tu não vira hindu. Não existe conversão para o hinduísmo, não existe, Indígena também. não Indígena tem também. isso. Não, não nasci Mesmo, hindu. mesmo se Sinto você muito. casar com um nativo indígena brasileiro, você não é indígena. É Tipo, isso aí. mas eu moro na aldeia agora. Você não é indígena. Indígena é etnia, né? É origem, né? Muito legal isso. Pois é. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar da deusa que a gente não falou ainda? Eu acho que a gente foi bem nessa. A Bom, gente arranjou. Acho que a gente, como fala, a gente torceu bem o pano pra todo. Até é porque uma ele era curtinho, característica. né? Era um É paninho só, né? Era um paninho de 20 páginas uma ali. questão de rigor, mas assim, não sei se é tão grande. Tem aquela parte que ela fala sobre nas mulheres a deusa se manifesta de tal jeito, nos homens ela se manifesta de um outro jeito. Eu queria saber mais a opinião de vocês, no sentido de vocês acham que tem tanta diferença assim? É claro que ela fala depois que ela vê a Depois ela deusa se não corrige, né? corrige, mas é um assunto que dá para a gente conversar, porque como o sagrado feminino se manifesta no masculino? Ah, isso é incrível. Eu adoro esse tema. Porque eu acho assim, é, o sagrado feminino, ele não é feminino porque ele é feminino. Ah, ele é feminino. Ele é feminino porque ele tem características de nascimento, de caos, de, enfim, várias características do caos primordial, né? E o masculino não é masculino porque ele, é masculino, porque ele tem características da força, da caça, da etc. Claro que deusas também caçam e homens também são amorzinho. Mas o que a gente tá falando é que são características polares, beleza? Falando disso, né? Aí, eu acho que assim, hoje a gente tem uma compreensão muito grande disso, eu acho muito legal. Que hoje a gente tem uma compreensão psíquica e ciência também de que o ser humano é um prisma, o ser humano não é um, um binário, né? Um 0 ou 1. A gente é um prisma de possibilidades. A psique humana é extremamente complexa, o que significa que a gente não é só uma soma de cromossomos. A gente é muito mais do que isso e a gente expressa isso de várias formas. E existe também uma questão que é assim: às vezes você expressa e tá visível.
Às vezes você não Uhum. consegue expressar e não tá visível. Às vezes você não consegue expressar, mas está visível. Às vezes você consegue expressar, mas não quer deixar visível, que são todas as possibilidades de gênero e de opção do ser humano, né? Vocês conseguem entender o que eu tô falando, né? Então, assim, às vezes a pessoa é daquela forma, mas ela não quer se expressar daquela forma, né? Ou ela é daquela forma e quer se expressar oposto àquela forma. Ou ela não é e quer, enfim, várias possibilidades, né? Então, eu acho que hoje eu tenho essa compreensão para mim, entendeu? Eu tenho um coven de Wicca eclética. Pode existir uma alta sacerdotisa trans? Pode. Pode existir um alto sacerdote trans? Pode. Pode existir uma pessoa não binária? Pode. Por que o não binário é polêmico, né? Porque o não binário, uma sacerdotisa, um sacerdote não binário, eu acho que é até mais interessante, assim, porque a pessoa não binária, cara, ela consegue transitar nesses sagrados, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que hoje, com essa possibilidade de ver a psique humana como um prisma, a gente tem toda essa versatilidade, né? Vai ter muitos covens tradicionais que não vão ver dessa forma, que vão falar assim: ai, mas como que um homem vai expressar o sagrado feminino se ele não pode dar a vida? Mas, como ela fala nesse livro, e como a gente pode também analisar, a vida é só a vida? Ou você dar a vida a uma ideia, a um projeto, a uma música, a uma. Cara, existe muitos tipos de criação. E se a pessoa é estéril, quer dizer que ela não pode cultuar, né? Gardner falava, né, que quando a pessoa não tem mais como ser mãe, ela não pode ser alta sacerdotisa, porque ela já não tá mais fértil, ela é velha, ela é anciã, logo tem que dar a vez para outra mulher que seja fértil. Por isso que eu não sou gardneriana, né, gente? Então aí, tipo, é isso. Se você não gosta, não faça, né? Então, assim, eu não concordo, não acho que faz sentido, né? E aí, tipo, hoje eu tenho essa visão que é possível, sim, você transitar entre os sagrados, independente de qualquer natureza, ou opção, ou gênero. Acho que é muito possível. A gente tem tudo dentro e fora, né? A gente tem tudo dentro da gente, né? Até mesmo a ciência fala, a gente tem a mistura dos cromossomos, e nessa mistura é binário, mas também é mistura, né? Uhum. Eu acho que é super possível a gente transitar nos sagrados. Eu, Adorei. eu também acho, tá? Eu acho que não precisa nem comentar muito, eu acho que a Ailiran foi no cerne ali, né? Eu acho que todos têm, não sei nem se para mim a palavra é transitar, eu acho que ao mesmo tempo todo mundo tem os dois sagrados ali, né? O homem másculo, forte, não sei o que vai à caça, mas ele também nutre, mas ele também tá em casa, mas ele também traz carinho, mas ele também é bravo, porque isso também é característica da mãe, né? Da deusa em si. Então, eu acho que todos têm as características, às vezes um pouco mais exacerbadas, outras vezes menos, mas dos dois sagrados ali. Então, eu acho que para mim, faz sentido dizer que no ser humano não existe uma dualidade. Existe o sagrado. O fato de ser uma energia positiva e uma feminina, uma positiva e uma negativa, é indiferente, né? Se a gente não tiver o positivo e o negativo na pilha, ela não vai funcionar, né? Uhum. É uma alegoria meio tosca, mas é isso. Todo mundo tem que ter o positivo e o negativo, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu acho que a É, única coisa que ainda sustenta. Eu já falei isso em algum lugar aqui desse conclave. Mas eu vou falar de novo, assim, eu acho que a única coisa que ainda sustenta a Wicca nos dias de hoje é o fato de que todo mundo aqui tem um pai e uma mãe. É o único sagrado que a gente só consegue dessa forma, por enquanto, né? Que é a vida. Então, a vida é sagrada, a vida é uma dádiva. Todo mundo aqui tem pai e uma mãe. Ah, não é presente, tá? Ok. Mas teve pra
gerar-se, né? Então, eu acho que a Wicca ela ainda se sustenta por conta desse sagrado, assim, porque se não fosse isso, vamos supor que daqui a bilhões de anos a gente tem uma sociedade onde as pessoas nascem de outras formas. Aí vai ter a discussão de que, mas eu sou carbono, então eu sou melhor que você, que é partícula Labs, né? Aí vai ser uma outra discussão racial, né? Aí, ficção científica, né? Adoro. Mas por enquanto, somos todos carbono, né? Então, Mas eu acho que, no caso de existir esse processo e a Wicca não conseguir se sustentar no fato do masculino e do feminino, eu acho que ela vai acabar achando outras formas de explicar. E talvez a Starhawk já tenha soltado isso ali no comentário quando ela fala que Deus não tem gênero. Eu chamo de deusa porque eu prefiro assim. Para os cristãos, embora se chame de pai, mas também não tem gênero, porque ele é uma força cósmica. E Allah também não tem gênero, porque ele é só Allah. Mas eu acho que a gente ainda tenta dar essa explicação do positivo e negativo, das duas, da dualidade do escuro e do claro, da mulher e do homem. A gente tenta dar essa dualidade, mas eu acho que a Wicca ela vai acabar se modificando, assim como ela já se modificou de Gardner até hoje, né? Era homem e mulher, o Coven tinha que ter 13 pessoas, porque eram 6 homens, 6 mulheres e alta sacerdotisa, era sempre assim, tararara. Aí veio Alexanders e abriu um pouco os homossexuais, né, para as lésbicas, ele foi abrindo, veio a Wicca Dianica, a Suzana Budapeste com só as mulheres, é o feminismo total. Então, eu acho que a Wicca ela tem esse processo de se reconstruir e muito mais rápido do que as outras religiões. é Isso é verdade. legal. É isso, gente. Muito bom. Discussão rendeu, hein? Arrasamos. Então é Falando, isso. Mas Quiserem participar do Clube do Livro, vocês verem como é gostoso, né? Entre em contato com o Triluna, né, pelos canais aí do Telegram, do Instagram, para você entrar no grupo e participar. Ou, se você está vendo aqui remotamente, né, comenta aí o que você achou desse episódio e até a próxima. Blessed be. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela mas presença de vocês.